Muitas vezes a gente recebe uma profecia sobre o nosso chamado e a gente acha que tudo vai dar certo, ainda que a gente ande por caminhos completamente contrários à vontade de Deus. E não é bem assim. Se a gente for reparar nos profetas, nos grandes homens que existiram no passado, todos eles tinham um chamado, mas além disso, eles andaram no caminho correto. Não é simplesmente ter o chamado. Para o chamado se cumprir em sua vida, você precisa estar debaixo da direção de Deus, debaixo do plano que Ele tem para você. E eu vou ler alguns versículos que estão lá em 1 Crônicas 14, que é quando Davi foi ungido rei, os filisteus queriam lutar contra ele. E aí eu vou ler a partir do 8. 1 Crônicas 14, 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. O que esses versículos me fazem refletir é sobre a identidade que Davi assumiu para si. Ele não apenas foi ungido rei. Antes de ser ungido rei, Davi ele já tinha caráter. E são muitas coisas que o Senhor ajusta na gente antes de dar um chamado pra gente, uma chamada. Então, a gente tem que refletir sobre isso, porque hoje em dia eu vejo pessoas confusas ou pessoas fazendo o que querem, dizendo: não, mas Deus tem um plano para mim. Sim, Deus tem um plano de paz, mas se você andar pelos seus caminhos, você já está fora dos planos de Deus. Não no sentido de que Deus não vai te ajudar, que Deus não vai te abençoar, mas você está fora do plano principal, porque você saiu, não porque Deus te expulsou. O nosso chamado começa antes da resposta final. Vou tentar explicar isso. Por exemplo, alguém vai ser pastor. Ele não vai ser pastor de um dia para o outro. Esse caminho todo, esse percurso, ele já tem que mudar dentro de si as coisas até se tornar pastor. E isso vale não só para o chamado específico da igreja, mas para o que a gente vai ser na vida. Tudo que a gente fizer, a gente tem que honrar a Deus. Então, o meu chamado como alguém, como filho de Deus, não começa quando Jesus voltar. A minha vida com Cristo tem que começar aqui, porque como eu vou para o céu conhecer o meu Deus, estar de frente para um Deus que eu não tenho comunhão? O que eu vou fazer lá? Entender que devemos consultar a Deus para tudo já nos guia para o nosso chamado. Porque se a gente está consultando ao Senhor, o Senhor sabe o nosso chamado. Se Ele dizer sim, é porque Ele sabe que podemos fazer. Se Ele dizer não, é porque Ele conhece o nosso amanhã. E esses sim e não aqui valem para muitas coisas. Para relacionamentos, para carreira, profissão, para tudo. Porque se o Senhor está dizendo não para o seu relacionamento, ainda que você ache que é o melhor relacionamento, que é a pessoa que vai te fazer mais feliz nesse mundo, Ele sabe o porquê está te dizendo não. E se Ele te disse não, pode contar que Ele conhece o amanhã, Ele conhece seu futuro. E o não de Deus é uma proteção pra gente. Ele não fala não só para ver seus filhos tristes porque não deu certo. Não, Deus ele não pensa que nem a gente, Ele não é limitado que nem o ser humano. Uma coisa que eu sempre tento fazer é investir em obedecer a Deus. Eu sei que pode parecer confuso no início, pode parecer que não vai dar certo, mas olha, eu já tenho provas de que obedecer a Deus é muito melhor do que obedecer à minha vontade, por exemplo. Claro, nem sempre vai ser fácil. Às vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente achava que era a nossa vida. Mas depois que você vê o que Deus tem pra você, você pensa: nossa, por que eu não abri mão antes? O Senhor tem algo muito maior pra mim, não só pra mim. O objetivo do Senhor não é olhar só pra gente. Às vezes o seu relacionamento vai te fazer, sim, a pessoa mais feliz do mundo, mas o relacionamento que Deus queria pra você, além de te fazer a pessoa mais feliz do mundo, faria outras pessoas se basearem em você e terem relacionamentos bons também. Então, não desista de obedecer a Deus, custe o preço que custar, acredite que vale a pena. E como obedecer a Deus? Eu vou dar um exemplo aqui que foi algo que Deus disse não pra mim, para vocês terem uma noção. Nem sempre é fácil ouvir a voz de Deus, a gente precisa ter comunhão pra gente entender o que Deus está falando. Só que se já vai contra a Bíblia, você já sabe que é não. Por exemplo, Deus, eu quero fazer isso, mas
fere um mandamento, então é não. Mas se você está debaixo dos mandamentos, cumprindo tudo, e ainda não sabe se é sim ou não, porque o Senhor é específico para cada pessoa, o que eu te indico é colocar em oração, e a resposta vai vir do jeito que você precisa, não do jeito que você quer. E o exemplo que eu ia dar é que há um tempo atrás estava começando um relacionamento e eu pensei, eu vou orar. Eu não sabia muito bem essas coisas, eu era recém-convertida. E aí eu pensei, eu tenho que orar pelo meu relacionamento. E aí eu orei e perguntei se era da vontade de Deus. Depois de um tempo, não deu certo. E a gente terminou. Nem começou, na verdade. Eu entendi que era o Senhor dizendo não, porque estava tudo tão perfeito. E quando eu fui perguntar a Deus, começou a dar tudo errado, errado entre aspas. Hoje em dia eu consigo ser grata por não ter dado certo na época. Porque o errado, o que deu errado lá no início, na verdade é o certo de hoje. O que está dando certo hoje na minha vida tem a ver com as coisas que deram errado ao meu ponto de vista lá atrás. E eu não estou querendo aparentar aqui como alguém que nunca erra. Não, eu já errei sim por não cumprir a vontade de Deus. Só que o que eu digo para vocês é para vocês não precisarem aprender errando. A gente pode aprender olhando o erro dos outros. E é isso, eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, que o Senhor consiga falar ao seu coração. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.